Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver um queijo tão diferenciado que consumir uma fatia é como voltar a alguns séculos no tempo. Conheça o primeiro queijo do Brasil com selo IGDO, que une exclusividade na forma de produção com história que se estende ao período colonial. Produtores rurais marcham ao lado da ciência no Espírito Santo. Biólogos recebem a ajuda do campo para pesquisa sobre a fauna, importantes para a biodiversidade e a própria agricultura no estado. Exportação de frutas tem recuperação com o fim das tarifas de Donald Trump e deixa os produtores otimistas. Maior chuva de granizo do século devasta plantações em minutos em Santa Catarina. Pequenos produtores rurais estão trocando a agricultura pelo cultivo do camarão no Ceará. E ainda, a previsão do tempo para o campo em todo o país? O Agrocultura está começando. Você sabe o que é um queijo IGDO? É uma iguaria que une identificação geográfica com denominação de origem. Exclusividade que vem da forma de produzir e da história. Experimentar uma fatia desse queijo é como voltar no tempo alguns séculos até o Brasil colonial. A repórter Grace Sauer, da nossa parceira RBA TV de Santa Catarina, mostra qual é o segredo da produção do primeiro queijo IGDO do Brasil. Em meio à beleza exuberante da paisagem serrana, este sítio na localidade de Barreiro, em Bom Retiro, une sabor e tradição. Convida para uma experiência gastronômica única. Degustar um queijo como este, produzido aqui, é como voltar no tempo, mais precisamente lá para o século XVIII. Era esse tipo de alimento que o povo consumia nos campos de cima da serra antigamente. Por isso, o queijo artesanal serrano, ou autêntico, que sai aqui da queijaria Santo Antônio, tem o selo IGDO, de Indicação Geográfica na modalidade Denominação de Origem, o que o torna exclusivo, tanto pela forma de preparo, quanto pela história que carrega. Queijo artesanal serrano é um produto de resgate histórico e ancestral. Ele é um IGDO porque ele resgata exatamente essa questão histórica. A mesma forma de fazer, o saber fazer ancestral dos povos açorianos, miscigenado aqui com os tropeiros paulistas, os birivas que chegaram aqui, e também com esse gado deixado pelos padres jesuítas, que foi redomesticado por esses açorianos, então trouxeram para nós a essência do que é ser serrano. Então esse produto é um IGDO porque ele é o mesmo queijo sendo feito há mais de 250 anos. É o primeiro IGDO do Brasil. Então, os queijos mineiros, por mais famosos que sejam, não têm essa certificação que o nosso queijo tem. O sítio Santo Antônio ele abraçou a culinária, a cozinha ancestral, a cozinha do século XVIII, porque essa cozinha era feita de produtos locais, eram dos seus quintais, pomares, bichos pequenos, caças. Então o que eles fizeram? Eles sabiam que o queijo, com uma maturação da terra natal a longo prazo, ele virava um pedaço de carne e servia esse queijo com o feijão, com a batata e o queijo, por substituir a carne, ele permitiu a adaptação desses açorianos, mais no final do século os portugueses, fazendo o quê? Que eles conseguissem atravessar a longa estação rigorosa do inverno e suprido de proteína animal. O pessoal antigo lá fazia com tanto orgulho e nós temos que botar ele aqui ativo novamente. Então, é essa a nossa proposta, poder mostrar para vocês algo que já havia sido esquecido. Eu costumo dizer que é a iguaria. O chefe Air e a Jacinta são os responsáveis pela queijaria. Decidiram produzir o queijo artesanal serrano para a venda há muitos anos, por isso o produto se tornou uma referência. A propriedade também é aberta à visitação. Quem chega é convidado pela Jacinta para um roteiro, onde ela mostra todo o processo. Na queijaria não é permitida a entrada de visitantes para evitar qualquer tipo de contaminação que comprometa a qualidade dos queijos. Nós podemos observar da parte externa as peças maturando. Nenhuma sai daqui com menos de 60 dias de maturação. E só é produzido um queijo desse por dia. As vacas também são ordenhadas só pela manhã. O processo segue rigorosos padrões sanitários, desde a entrada das vacas para a ordenha,
até a entrega do produto. Somente uma ordenha por dia, porque era assim que eles faziam. Eles tiravam o leite pela manhã, bem cedo, eles acordavam cedo, tiravam leite e depois iam para os seus afazeres. Para que o queijo mantenha esse selo exclusivo que o diferencia, o tipo de leite usado também é levado em conta. Não é usado leite de raças tradicionais leiteiras, como Jersey e holandesa, comuns na região do Alto Vale do Itajaí. Essas vacas que a gente vê aqui são de corte, das raças Montbéliard e Cimental. Estamos com 6 vacas em lactação. Imagina, 32 litros, 34, enquanto que uma Jersey daria, uma somente vaca Jersey já daria por elas, né, essa quantidade. Antigamente não existia o gado de leite. Isso falando em quase 300 anos atrás. E também tem mais um detalhe. Nós não podemos deixar o leite de hoje, que foi tirado hoje, para fazer amanhã. Guardar para aumentar a proporção, né? Não é permitido. É mais uma exigência. A alimentação dos animais também tem que ser o mais natural possível. Aqui é a base de pastagem nativa mesmo. Quando sofremos aqui com as geadas que queimam toda a pastagem, como é que elas sobrevivem? Elas comem brotos das árvores, elas são super espertas. Elas saem por aí procurando o que comer, não morrem de fome não. E mais um detalhe, também é permitido dar milho e ração, uma quantidade X. Na família do Air, a produção do queijo artesanal serrano está na 13ª geração. E até hoje, às vezes, a gente abre um queijo e se surpreende. Ou porque não adianta tu controlar, ele não tem padrão. Nós só garantimos as boas práticas, que já foram vistas, né? De pecuária, de fabricação, de armazenamento. Mas ele tem 2 tipos, ou ele é maciço ou ele tem pequenas olhaduras, né? E o nosso clima é muito importante, porque nós temos aquele penicilino camembert, que é o selvagem, né? Ele não é mofado, ele é fungado, né? E é natural, a gente não faz nada a não ser botar na tábua de araucária e todo dia vira no mínimo 2 vezes por dia. E apesar do modo de fazer antigo, o queijo serrano se adapta bem aos tempos atuais. Ele é um produto sem lactose, concentrado proteína, que atinge um público moderno hoje, um público que tem intolerância à lactose, aquele público que faz academia e principalmente os bistrôs, os chefes e os cozinheiros que adoram trabalhar com esses produtos que agregam o sabor e ao mesmo tempo resgatam aquela textura, aquele aroma e aquele sabor ancestral. As visitas à queijaria Santo Antônio envolvem degustação de queijos com períodos de maturação diferentes. Este, por exemplo, foi produzido em 2023. O chefe Air também faz harmonização com vinhos, além de preparar refeições típicas serranas com aquele toque da culinária italiana, já que ele é especialista em massas também. E prepara sobremesas diferenciadas que surpreendem até os paladares mais exigentes. A gente faz tudo do zero, nada é comprado aqui, só os insumos que não dá para ter, tipo a sêmola, o chocolate, o arroz, enfim, isso a gente compra, mas produz tudo aqui, né? O queijo artesanal serrano do sítio Santo Antônio é vendido em Bom Retiro e em feiras fora do município. Nós vamos de 15 em 15 dias a Florianópolis. Daqui em Bom Retiro temos uma revenda também ali no quintal de Catarina e as feiras, né? Participamos. Então, ter esse produto aqui em Bom Retiro, ele faz com que as pessoas que nos visitam, os turistas, tenham uma experiência autêntica, de vivência aqui no meio rural, né, tendo a experiência completa, como é o caso aqui da propriedade do sítio Santo Antônio, onde você tem todo o processo da queijaria, processo do queijo e depois ter esse resgate culinário, né, em pratos apresentados que você pode ter ali a experiência de saborear, né, esses pratos ancestrais e ter uma experiência completa. Então nós acreditamos muito aqui em Bom Retiro no turismo de experiência, que é o turismo de vivência. A pessoa que come nosso queijo aqui, ele come o ambiente de Barreiro. Queijo torna inteligível o ser humano saborear essa nossa terra aqui, o sabor da terra, do pasto, da água, do vento. Eu costumo dizer ao meu esposo que produzimos ouro. Esse queijo realmente é ouro. Veja a seguir no Agrocultura. Exportação de frutas já se recupera com a retirada das tarifas por Donald Trump. Plantações são destruídas por chuva de granizo histórica em Santa Catarina. Pequenos produtores rurais do Ceará trocam a agricultura pelo cultivo do camarão. Nós voltamos já.
Confira agora as principais notícias do campo. Exportação de frutas já apresenta recuperação com o fim da tarifa extra de 40% de Donald Trump. Nesta fazenda, na zona rural de Petrolina, no sertão de Pernambuco, 50 hectares são destinados à produção de manga. Variedades como Tommy, Aden, Kent e Palmer resultam em uma média de 1,5 milhão de quilos por safra. Parte desse volume segue para o mercado externo, incluindo os Estados Unidos. A tarifa extra, anunciada pelos Estados Unidos, alterou o planejamento dos produtores no Vale do São Francisco. Em agosto, o tarifaço de 50% trazia uma previsão de prejuízo de 60 milhões de dólares para a safra. Segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Frutas, as remessas de uva da região para os Estados Unidos caíram 70% em outubro. A manga teve cenário oposto e registrou altas de 36% nas vendas para o exterior. O clima nos ajudou, porque o México saiu antes dos Estados Unidos e o Brasil entrou sozinho. E houve um consenso, um equilíbrio entre os exportadores, importadores e os supermercados. Então essa tarifa foi dividida. Cada um vai ter um peso percentualmente e vai absorver esse custo. Agora, com a retirada da taxa extra de 40%, produtores falam em competitividade e na retomada do mercado americano. Com essa redução que houve, então já dá uma aliviada em que a gente possa fazer uma programação mais estendida para o próximo ano. Para o ano que vem, a expectativa do setor no semiárido nordestino é de exportação mais estável e a entrada em novos mercados. Culturas devastadas em minutos. Agricultores de Lontras, em Santa Catarina, contam os prejuízos depois da forte tempestade de granizo que atingiu a região. Na comunidade de Pasto Grande, no interior de Lontras, as marcas do temporal estão por todo lado. As lavouras atingidas pelo granizo foram praticamente perdidas. 4 hectares de feijão sumida a roça, assim, aipim, 4 hectares de aipim novo, 4 hectares e meia, com brotação bonita. Desapareceu, aquilo se desmanchou. O aipim velho, que é de 2 anos, que está da altura do peito, assim, já só tem maus talos, não sobrou nada inteiro. E do milho, que nem vocês estão vendo aqui atrás, que não sei o que vai dar, né? Tem 10 hectares de milho nesse porte. Tá tudo danificado dessa situação assim. Eu não sei nem esperar para ver o que vai brotar, o que vai se aparecendo. Esperar que Deus ajude, que brote, que venha produzir alguma coisa ainda, né? Esse cenário que a gente encontra aqui na propriedade do Juarez, em Lontras, se repetiu em vários locais aqui do município. Por isso que a Prefeitura, em parceria com a EPAGRE, vai fazer agora um levantamento para ter ideia do prejuízo total na agricultura. Na propriedade do Gilson, as imagens são ainda mais impressionantes. A lavoura de fumo atingida pelo granizo foi totalmente destruída. O agricultor conta que no sábado, durante o temporal, só deu tempo de se proteger com a família. E agora o que resta é contabilizar o prejuízo. Foi assim, questão de 5 minutos, assim, só deu tempo nós se fincar debaixo da carro de trator para... Eu não sabia o que fazer, não tinha como correr para a rua, nada, né? Mas foi terrível. Eu já vi, assim, pedra em tudo quanto é lugar, mas desse tipo aqui eu nunca vi. Sinceramente, de ficar nada, né? Você pode ver aí, não ficou nada, né? Não sobrou uma folha para tu catar e tentar salvar. Perca total. Por isso que a Prefeitura vai declarar situação de emergência. O município precisa decretar a situação de emergência para a captação do recurso e também para a agricultura, na parte dos seguros, mais para frente do Proagro, enfim, isso tudo vai valer para o agricultor também, a parte da situação do decreto de emergência, né? Veja agora outras notícias do campo. Vamos até Aracati, no Ceará, onde muitos produtores rurais estão trocando a agricultura pelo cultivo do camarão. Em Aracati, no litoral leste do Ceará, a produção de camarão segue como uma das principais forças da economia local. A expectativa é que o município feche 2025 com cerca de 18 mil toneladas. Produção de camarão, Aracati é o município que mais produz camarão no Brasil, em termos de município, né? Agora o camarão para o Nordeste, 97% de toda a produção brasileira é do Nordeste, né? É caracterizado, sendo o Ceará ainda não, é predominantemente o maior produtor de camarão. Em segundo é o Rio Grande do Norte. A maior parte dessa produção vem da região do Cumbe, onde mais de 100 pequenos produtores se dedicam diariamente à criação do camarão. Muitos são agricultores familiares que transformaram a atividade na principal fonte de renda. Aqui é o camarão feito a engorda e aqui é que a gente chama de despesca, né? Que a gente despesca parcial ou total. Nós estamos fazendo uma despesca parcial hoje, ou seja, tirando uma biomassa
né? Uns 500 quilos vai ser tirado hoje para continuar o cultivo. Então esse camarão ele vai ter um crescimento maior porque eu baixei a densidade. Esse camarão já tem preço a partir de 5 gramas, e aqui um camarão em torno de 6 gramas e meia, que vai para defumagem, né? A pessoa vai estar adquirindo para defumar e mandar para outros estados. A proximidade com o mar e as condições favoráveis da costa ajudam a produção dessas fazendas, colocando Aracati como uma referência nacional quando o assunto é produção de camarão. Clima, Mananciais rico em nutrientes. Então tudo isso contribui, né? Acessibilidade, nós temos acesso em termos de mobilidade, para acesso aos produtores, boas estradas. Para ampliar ainda mais o volume de produção, os criadores têm investido em novas tecnologias, como sistema de monitoramento da água em tempo real, controle digital de alimentação e métodos de cultivo que reduzem perdas e aumentam a eficiência dos viveiros. Nós temos aqui regiões com poços, né, salinizados, que não dá para plantação, não dá para nada, mas nós podemos fazer uma atividade com o pessoal rural, mantendo o pessoal nas suas comunidades, cultivando esse camarão. Veja agora a previsão do tempo para o campo com Stael Cias, da Metsul, Meteorologia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, especialmente para o Agricultura. Olá, você que nos acompanha nesta edição do Agricultura. Trago uma imagem aqui bonita, é a região aqui do Polo Sul, da Antártica. E a gente vê essas linhas em azul no entorno do Polo Sul. O que significa? Significa aquele cinturão de vento que prende as massas de ar extremamente frias nessa região. Ocorre que esse cinturão está mais fraco desde meados de outubro. Com isso, tem liberado massas de ar frio tardias, e isso justifica esse frio tardio que tem acontecido especialmente nos estados do sul do Brasil e também em outras áreas. E essa liberação desse ar frio gera mais contraste térmico, produzindo assim formação de ciclones extratropicais e um frio tardio que, principalmente para a cultura do arroz, não é muito bom. E essa condição desse enfraquecimento desse cinturão de vento ainda vai persistir no mês de dezembro. E falando neste contexto, a semana começa com um alerta importante da formação de um ciclone extratropical intenso que vai movimentar os estados do centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, com alerta para fortes tempestades, uma onda de temporais entre terça e quarta-feira irá se formar, com alerta para vendavais, raios, queda de granizo e chuva que pode ser volumosa a excessiva. Então, muita atenção aqui para os estados do centro-sul do Brasil, que nesta terça e quarta-feira podem ter fortes temporais. E nós podemos evoluir de um quadro de umidade do solo muito baixa para umidade excessiva devido a essa chuva volumosa que estará associada à formação deste ciclone. Veja a seguir no Agricultura. Proprietários rurais marcham ao lado da ciência. Pesquisadores têm a ajuda do campo no Espírito Santo. Nós voltamos já. No Espírito Santo, a natureza anda lado a lado com a curiosidade humana. E quando pesquisadores e produtores rurais se juntam para desvendar novos habitantes da Mata Atlântica, cada trilha vira descoberta, cada noite vira laboratório. E quem mostra tudo isso pra gente é o repórter Bruno Faustino. Ciência e cidadania podem ou devem caminhar lado a lado? Pois olha, aqui no Espírito Santo, em Santa Teresa, na região dos imigrantes, isso já é realidade. Sim, eu acho que necessariamente são segmentos que devem conviver, né? Esse movimento tem nome, Ciência Cidadã, uma forma colaborativa de produzir conhecimento. Na verdade, as pessoas elas já contribuíam com a ciência, né, há muitos anos, e principalmente com muitos relatos, né, na área de biodiversidade, por exemplo, muitos relatos sobre a informação de um lugar diferente, de uma planta diferente ou de um animal, né? Então as pessoas contribuem com as pesquisas há bastante tempo. Tanto a Mariane quanto o João entendem bem do assunto, mas nesse enredo eles são coadjuvantes. O papel principal é do produtor rural. Você não ouviu errado, não. O produtor é peça-chave para que essas pesquisas funcionem.
Eu coordeno um projeto que a gente intitulou de Cantoria de Quintal, que é um projeto focado em entender, antes disso, tá? Os sapos coacham, isso quase todo mundo sabe, né? Eles vocalizam, eles cantam. O que nem todo mundo sabe é que cada espécie de sapo tem um canto que é só dela. Então a gente consegue identificar uma espécie muitas vezes sem ver, só de ouvir. E aí a gente criou esse projeto, Cantoria de Quintal, em que as pessoas são convidadas a nos enviar gravações de sapo dos seus quintais, para a gente conseguir mapear melhor essas espécies no Espírito Santo. E é aqui que a propriedade rural vira a extensão do laboratório. O colaborador do campo, né, da propriedade rural, ele tem um conhecimento na prática enorme, muitas vezes, na maioria das vezes, muito maior do que o conhecimento que a gente tem sobre aquela biodiversidade, né? Ou seja, é uma parceria que tem tudo para dar certo, né? João, essa interação entre pesquisador e produtor rural é uma via de mão dupla também, né? Porque vocês ganham com as informações e esse produtor, quando tem contato com vocês pesquisadores, também ganha informações valiosíssimas para a propriedade rural dele. Perfeito, assim, eu acho que esse é um aspecto extremamente importante quando a gente está falando de ciência cidadã, né? Que é uma rede ampla de benefícios, né? Todo mundo sai ganhando. Os sapos se alimentam muito de invertebrados, mosquitos, formigas, cupins, tá? Então, eles são importantíssimos para controlar a população, tanto de potenciais pragas da agricultura, ou seja, a gente está falando aí de um fator determinante até para o bolso da pessoa, quanto para a saúde, né? Então, se você entra na internet, você joga lá sapo comendo escorpião. Tem um tanto de vídeo de sapo comendo escorpião. Só que ninguém vê. E na hora que a gente mostra isso para as pessoas, a gente fala, uai, mas tem escorpião aqui em casa o ano inteiro e o sapo come? Preciso de um sapo. Quero de um sapo no meu quintal. Não quero mais nada que faça mal. E não são só os anfíbios que dependem dessa ajuda do produtor, não. Os primatas também estão nesse radar e são parte essencial desta nova forma de estudo. Tem um título, né, que se chama Eu Vi um Macaco no Mato. Então esse projeto especificamente é quando o proprietário rural ele contribui com a observação, né, a visualização dos macacos no ambiente natural. O projeto com primatas, a gente quer saber se eles estão voltando a aparecer nos quintais após a febre amarela, né? Principalmente alguns que teve um declínio maior. Então a gente usa a ciência e os pesquisadores que estão ali, os pesquisadores não acadêmicos, né, para poder ajudar a gente nessa coleta de dados. Você aí de casa deve estar curioso para saber como é que é feito esse monitoramento dos primatas nas propriedades rurais. Esse aqui é um calendário desenvolvido pelas pesquisadoras. Esses calendários são entregues nas propriedades rurais. E os produtores, gente, vão fazendo as anotações aqui, ó, manualmente. O que significa essas anotações, Samara? Então, isso aqui significa todas as vezes que os primatas apareceram lá, né? Ou seja, esse mês de julho aqui foi animado, né? Sim. Nós tivemos muitos primatas nas propriedades rurais do Espírito Santo. Eu tô vendo aqui um exemplo, ó, macaco prego, no dia 17, ele foi ouvido, ou seja, ele fez barulho, o morador viu o macaco e ainda registrou a quantidade, 7 macacos. Isso. É muito para um local só. Para um local só. Então, de todas que eu estive, né, que eu entreguei, fui muito bem recebida e dei sorte de praticamente todas as casas que eu bati tinha presença de macacos, né? Então eles vêm ou no quintal comer fruta, no pomar ou alguma plantação. Então o pessoal tem assim gostado de participar e anotar essas visitas. Eu sou bióloga aposentadíssima, então é lógico que eu acho essa pesquisa, esse trabalho de observação, de coleta de informações sobre macacos, eu acho extremamente relevante e necessária. Com esse monitoramento que a gente tem feito junto com os produtores rurais, a gente consegue ver quais são as áreas onde os animais são mais visualizados, né? Então onde tem a maior incidência, muitas vezes porque a floresta está mais protegida ou tem mais recursos. E também como que está o estado dessas populações.
No fim das contas, é a participação do produtor que sustenta tudo isso. É ele quem ajuda a ampliar conhecimento e proteger a biodiversidade também. Tudo que a gente está fazendo aqui, eu espero sim que sirva de vitrine, que seja replicado em outras partes do Brasil, né, com outros grupos. Eu estou falando de sapo, mas a gente tem projetos com borboleta, projetos com répteis, projetos com macacos, enfim. Aí é uma questão de cada pesquisador, dentro do contexto regional dele, propor perguntas, propor soluções, enfim, envolver o máximo de pessoas possíveis. Quando a gente consegue compreender isso, os potenciais, as limitações, a gente também consegue cuidar melhor, sobretudo cuidar, tirar o potencial da natureza, limitando respeitando os seus limites, né? Aprendendo a cuidar dela e aprendendo a viver em harmonia com esse meio ambiente. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.